Então, vamos chegando, vamos para a nossa última live. Beleza. Como é que a gente vai resolver essa integral aqui? Como é que nós vamos resolver esse problema? Muito simples. A primeira coisa, a gente tem que resolver a integral e depois a gente vai dar o jeito no limite, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é ver que tipo de integral a gente tem. Bom, a gente tem a integral, né, da raiz de x mais 3, né? Ou seja, 1 sobre a raiz de x mais 3. 1 sobre a raiz de x mais 3 vai ficar, né, x mais 3 elevado na menos 1 meio. Tá? Então, isso aqui é interessante, essa integral aqui, né, essa raiz de dx. Então, vou botar aqui, a raiz de dx sobre x mais 3. Tá? Essa integral aqui ela é interessante, porque lá em cálculo numérico, tinha aluno tendo dificuldade com um exercício bem parecido com esse. Era uma integral de dx sobre uma raiz e o aluno não estava com dificuldade de interpretar isso, porque tem que colocar, né, tinha que digitar num programa de computador, né, essa função. E qual é a função que eu estou integrando? A função que eu estou integrando é a função 1 sobre a raiz de x mais 3 dx, né, gente? Mais 3 vezes dx. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, né? Então, ele não tinha se dado conta que ele tinha que escrever 1 barra, né, SQR E de x mais 3. Tá? Então, mas isso é muito simples. Não é muito simples, mas eu já vi muita gente, né, tendo sérias dificuldades com coisas bem simples assim, gente. Então, a gente tem que estar atento. Tá? Tem que estar atento. Como é que a gente fica atento? Como é que eu vou saber? O aluno diz, como é que eu vou saber? Fazendo exercício. Não tem outra maneira. Fazendo exercício, ficando ligado. Né? É por aí. Bom, então aqui. A raiz, quando está no denominador, ela vem como um expoente negativo fracionário. E aí nós temos, então, essa situação aqui. Né? Então, eu tenho menos 1 meio. Na hora que eu for fazer a integral de x mais 3, o que acontece com a integral de x mais 3? Né? O u é x mais 3. O du vai ser quanto? Derivado de x mais 3. Quanto é que é a derivada de x mais 3? É 1 dx. Então, a derivada de 1 dx... Então, a minha derivada é 1 dx. Então, isso aqui é meu du. Então, eu posso escrever, né? Poderia ter como limite, né, de 0 até b, de quem? De u na menos 1 meio, né? du. Então, quanto é que então, eu tenho aqui uma integral de u na p. Então, como é que fica uma u na p? O que eu sei da u na p? Vai ficar u na menos 1 meio mais 1 dividido por menos 1 meio mais 1. Quanto é que é menos 1 meio mais 1? É 1 meio. O que é menos 1 meio mais 1? É 1 meio. Então, daqui para cá, nós fizemos todo esse processo aqui. Certo? Bom, então, que é um processo que eu imagino que já, pelos exercícios que a gente já fez e pela dedicação que vocês já devem ter apresentado, e também os resultados que vocês vêm apresentando no questionário são bem bons, está tranquilo. Tá. Então, nós temos isso aqui, né? X mais 3 elevado ao meio sobre 1 meio. Agora é uma questão de simplificação, né? O que acontece? Onde é que saiu esse 2? Né? Vamos lembrar que eu vou ter o seguinte. Quando eu tenho isso aqui, eu vou ter o limite, né, de quem? Eu tenho x mais 3 elevado ao meio, né, dividido por 1 meio. O que acontece quando eu divido algo por 1 meio? Dividir por 1 meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, né?
x mais 3 elevado a 1/2. Então, é isso aqui. Esse 2 aqui, ele é constante, né? A constante não interfere em nada no limite, então ela sai para fora do limite. Ainda mais que essa constante ela está multiplicando, então ela sai e continua multiplicando, ela vai multiplicar o resultado do limite. Muito bom. Então agora, como a minha integral está variando de 0 até b, né? Como a integral varia de 0 até b, ficou b mais 3 na 1/2, menos 3 na 1/2. Tá? Muito bom. Agora, o que acontece? 3 na 1/2, ou raiz de 3, é um valor constante, então sai para fora do limite. Interessa apenas agora o limite aonde tem b. E o que nós sabemos sobre esse limite aonde tem b? Nós sabemos que nesse limite aonde tem b, né, nós temos o seguinte. Nós temos uma raiz. Né? Então, se eu tenho b mais 3 elevado a 1/2, isso aqui corresponde à raiz quadrada de b mais 3. Então, isso aqui corresponde a isso. Tá. O que acontece quando com a função raiz quadrada? A função raiz quadrada é essa aqui. Ela vai crescendo, né? Então, quanto maior for o b, maior vai ser a raiz quadrada, né? Só pensar. Raiz de 100 é 10. Raiz de 1.000.000 é 1.000. Então, eu aumentei o valor do x, eu aumentei a raiz quadrada, né? Ou seja, a raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de 25 aumentou, está dentro da raiz, aumentou o valor da raiz, aumentou o que sai da raiz, né? Ou seja, 25 é 5. Então, conforme vai aumentando a raiz, vai aumentando o que sai dela. Então, se o b vai para mais infinito, toda essa parcela aqui, ela vai para mais infinito, vai ficando cada vez maior. Né? Se b for 1.000.000, né, a saída disso aqui vai ser um número grande. Se b for 10 bilhões, vai ser muito maior. Então, isso aqui vai ficar o quê? Essa soma. Né? Isso aqui vai ficar um número cada vez maior. E se isso vai ficar um número cada vez maior, não há como mensurar essa integral. Não tem como mensurar. E quando não tem como mensurar, se diz que a integral diverge. A integral diverge. Ou seja, não tem como fazer a conta. A integral diverge. É divergente. Não tem solução. Certo? Então, essa conclusão se dá pelo limite. Então, se verifica que o limite vai para mais infinito ou vai para menos infinito. Tudo depende para onde ele vai. Se ele vai para mais infinito ou se ele vai para menos infinito. Ok? Bom. Antes de fazer esse exemplo, vamos fazer um outro exemplo aqui. Tá? Vou fazer um outro exemplo. Que fiz sobre a raiz, vamos botar um outro. Vamos criar uma outra integral aqui. Vou botar uma integral, deixa eu ver, de menos infinito até, sei lá, se até menos 1, até menos 1, menos infinito até menos 1, de quem? X sobre 2, não, 3x quadrado mais 5 x. Tirei da minha cabeça agora. Tá? Temos essa integralzinha aqui para resolver. Vamos, faltou uma coisa aqui. A 3. Na 3 não, vou botar na 4, porque eu já botei ali 3, boto na 4. Tá.
Beleza, então como nós vamos resolver essa integral? Então, primeiramente, nós temos que escrever ela como um limite. Então, como vai ficar na hora de escrever como um limite? Limite, né, de B. B não, é A, né? Porque é o limite inferior. Menos o infinito de quem? Da integral de A até menos 1. Tá? Isso. Tem que ser menos 5, senão nós vamos ter problema aqui. De A até 1, mais de x sobre 3x ao quadrado menos 5. Dx. Muito bom. Deixa uma coisa aqui. Se eu não estou fazendo alguma bobagem. Tem uma caneta aqui. Só pensar aqui uma coisa, porque quando a gente tem denominador, a gente tem que ter cuidado. X menos. Quanto é que dá a raiz de menos 5 terços? Raiz de 5 terços. Deixa eu só dar uma coisa. Cinco dividido 3. Beleza. Vamos só dar uma ajeitada aqui. Menos 2. É que a integral tem um problema. Então, vou explicar aqui para vocês. É o seguinte. Por que eu botei aqui até menos 2, né? Por quê? Eu olhei para o denominador. Qual é o domínio do meu denominador? O denominador nunca pode ser 0. Então, quando eu comecei a desenvolver essa integral aqui, né, eu peguei e joguei os números aleatórios. Mas aí eu comecei a pensar, bom, será que eu não estou criando um problema? Eu coloquei de menos infinito até menos 1. Será que de menos infinito até menos 1, eu não vou ter algum número zero o denominador? Muito simples. Eu faço 3x ao quadrado menos 5 igual a 0. Tá? Eu devia ter deixado mais 5. Eu vou deixar 5 menos 5. Com mais 5 não ia ter dado problema, né? Eu tinha começado com mais 5 nunca dá problema. Quando eu faço um denominador positivo, ele nunca tem problema, mas quando dá negativo. Então, o que aconteceu? 3x ao quadrado, né, igual a 5. O que acontece? Vou ficar com x ao quadrado igual a 5 que divide 3. Então, o meu x igual a raiz quadrada mais e menos 5 que divide 3. 5 que divide 3. A raiz de 5 que divide 3 é 1,29. Então, quer dizer que em menos 1,29 ele ia zerar. Ou seja, aqui ele vai zerar o denominador. Então, se aqui ele vai zerar um denominador, ele ia criar um problema para a minha integral. Sim. E isso aqui é uma situação bem importante que eu vou deixar esse menos 5 para falar disso. Nós temos que ter cuidado com a descontinuidade do denominador, com a descontinuidade da função. Por exemplo, se eu estou resolvendo uma integral, né,
resolvendo uma integral, por exemplo, de menos 1 a 1, por exemplo, dx sobre x, essa integral aqui, ela tem um problema seríssimo. Qual é o problema seríssimo? O zero está entre menos 1 e 1. E o zero o denominador. Então, essa integral aqui, ela tem um problema. Certo? Ela tem uma descontinuidade. Certo? Isso aqui é um problema sério de integração. É o que eu estava verificando aqui. Eu não podia botar de menos infinito a menos 1. Por quê? Porque em menos 1,29 eu ia zerar o denominador. Certo? O que eu faço com integrais desse tipo? Dá para resolver? Dá para resolver. Tá? É um tipo de integral imprópria também. Certo? Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos fugir desse tipo de problema. É o problema quando eu tenho uma descontinuidade. Tá? Então, nós vamos fugir das descontinuidades. Nós só vamos querer quando vai para mais e menos infinito. Então, aqui agora eu criei um problema da minha cabeça, e viram que criar problemas é um problema. Então, não dá para sair criando problemas assim. Tá? Tem que ver as possibilidades. Tá? E eu criei exatamente esse problema com essa continuidade para a gente ter essa conversa. Tá? Se eu tivesse botado 3x ao quadrado mais 5, eu não ia ter nenhum problema com isso, porque eu nunca ia zerar o denominador. Tá? Como eu botei o menos 5, ele vai chegar um momento que ele vai zerar o denominador. Então, né? Então a gente tem que falar disso. Então agora, da maneira como ela está, de menos infinito a menos 2, eu vou fugir das descontinuidades do problema. Então, tá. Agora o problema é o seguinte. Resolvido esse papo de limite de integração, nós vamos agora nos deter a resolver a integral. Então, vamos resolver a integral. Então, vamos resolver x sobre 3x ao quadrado, 3x ao quadrado, menos 5 elevado à quarta potência dx. Tá. Bom, o que nós vamos fazer? Que tipo de integral é essa? Bom, primeira hipótese. Vamos lá, primeira hipótese. Não sei o que fazer. Não tenho ideia. Minha cabeça não sabe o que fazer com isso. Então, eu vou olhar para o que é mais, dizer assim, problemático, e vou chamar de U. O que é mais problemático? É o denominador. Né? Mas eu não vou pegar o 3x menos 5 elevado a 4. Eu só vou pegar o 3x ao quadrado menos 5. Porque é mais fácil eu derivar 3x ao quadrado menos 5 do que 3x ao quadrado menos 5 elevado à quarta potência. A gente também tem que jogar com um pouco de malandragem. Bom, se você quiser pegar para ver o que vai acontecer com a potência, fica como exercício. Vai chegar a lugar nenhum. Então, se eu derivar agora o U, eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com 6x dx. Bom, com 6x dx, o que eu sei? Né? Se eu pegar essa integral aqui, tá? Vamos botar ela aqui embaixo. Se eu botar ela aqui embaixo, o que acontece? Né? Se eu multiplicar por 6 por x, eu vou ficar com 6x dx. Então, 6x dx eu posso substituir por du. Né? E aí eu vou conseguir fazer uma integral de tabela. Mas se eu multiplicar lá dentro por 6, lá fora eu tenho que multiplicar por 1 sexto. Então, dessa maneira, o que nós vamos ter? 1 que divide 6 vezes a integral. 6x dx corresponde a du. Né? Mas o 3x menos 5 corresponde a u. Então, eu tenho u na quarta potência. Beleza. Então,
Quando eu tenho isso aqui, vai ter aquele aluno que vai olhar para essa integral aqui, 1 que divide 6, barra 20 du sobre na quarta, e vai dizer, não, isso aqui é muito simples, isso aqui é 1/6 do ln de u na quarta mais c. Aí o professor dá errado, ele vai dizer assim, não, professor, mas lá na tabela tem a integral de du sobre u igual a ln de u. Sim, tem. Mas onde é que está u na quarta aqui? Aqui não é u na quarta. É du sobre u. Não é du sobre u na quarta. Pois é. Então, não pode. Então tem que ser quem? Tem que ser a nossa boa e velha u na p. Então, é du sobre u, não é du sobre u na quarta. Eu falo isso porque, né, gente, eu tô um macaco velho nessa história. Então, u menos 4 du. E aí, se eu tenho essa integral, então eu tenho o quê? 1/6 de quem? De u na menos 4 mais 1 na p. Dividido por menos 4 mais 1 mais c. Então, quanto é que vai ficar essa integral? 1/6 de quem? De u na menos 3 dividido por menos 3 mais c. Quanto é que é o u? Vamos olhar no slide anterior. Quem é que é o u? O u é 3x ao quadrado menos 5. Então, no lugar do u, eu vou colocar 3x ao quadrado menos 5. Quanto é que é 6 vezes menos 3? Vai ficar 1 que divide menos 18, né? Então, vai ficar menos 1 sobre 18. Aqui, certo? Muito bom. Ficou 1 sobre 18. É 6 vezes 3, né? Aí, certamente, eu ia colocar na resposta 1/3. Eu ia fazer a continha para 1/3, porque certamente ia ter um aluno que ia fazer 6 menos 3. Mas é 1/6 vezes u na menos 3 sobre menos 3. Então, vai ficar 6 vezes menos 3, tá? Então, tá. O u é, só para recordar, 3x ao quadrado menos 5 elevado a menos 3. Tá, se ele está elevado a menos 3, né, se ele está elevado a menos 3, o que eu tenho? Eu vou ter menos 1 dividido por quem? Por 18 vezes 3x ao quadrado menos 5 elevado na terceira, né? Ou seja, menos 3, o expoente, então se a expoente é menos 3, eu tenho um expoente negativo. Aqui. Certo? Mais c. Muito bem, tá, mas isso aqui é integral imprópria, o que o professor está fazendo? Ele está fazendo uma coisa que eu não estou entendendo, porque ele começou uma coisa e foi para outra. Bom, nós estamos resolvendo essa integral aqui, o nosso objetivo é esse. Então, vamos pegar o nosso objetivo e trazer aqui. Tá. Então, o que nós temos? Nós acabamos de resolver a integral, né? Definida. Então, nós temos agora que colocar no lugar da integral, que é menos 1 sobre 18, né? 3x ao quadrado menos 5 elevado ao cubo. Isso está variando de quanto? De A, professor, não 0. De A até menos 2. Tá? Esse é o meu limite de integração. É isso que nós tínhamos, né? Então, agora, a gente já resolveu a integral. E a integral é essa aqui.
Tá? Como se a gente estivesse resolvendo uma integral definida, tradicional, simples. Agora, nosso problema é resolver o limite. Tá? Nosso problema está no limite. Então, tá. Então, nosso problema está em resolver o limite. Vamos resolver esse limite. Se eu for resolver o limite, vou pegar só o limite. Fazer o seguinte. Vamos resolver o limite, então. Limite de A indo para menos infinito. Então, vamos lá. Menos. Bom, primeiro vamos substituir o menos 2. Então, menos 1 sobre 18 vezes 3 vezes menos 2 ao quadrado é quanto? 4. Menos 5. Tudo isso elevado ao cubo. Agora, menos com menos, né? Porque eu tenho menos, então é o limite superior, menos o limite inferior. O limite inferior é menos 1, dividido por quanto? Por 18, tá? Vezes 3. No lugar do x eu vou colocar a ao quadrado, menos 5, elevado ao cubo. Certo? Muito bom. Agora vamos continuar fazendo essa continha. Tá. 3 vezes 4, né? 3 vezes 4 é 12. 12 menos 5 é 7. Tá? Então, 12 menos 5 é 7. 7 ao cubo é quanto? Então, 7 elevado ao cubo é 343 vezes 18. Vezes 18 deu 6.073. 74, né? Então, o meu denominador aqui, fazendo aquela continha, deu 6.174. Agora, do outro lado, nós vamos ter o seguinte. Menos vezes menos dá mais. 1 dividido por quanto? 18. 3 ao quadrado, menos 5, elevado à terceira potência. Muito bom. Tá. Agora, né, Agora, vou botar isso aqui. Agora, o menos 1 sobre 6.174 é um valor constante, não tem ali. Então, ele sai para fora do limite. Né? Menos 1, 7, menos 1, 174. Né? E aí, sobrou apenas mais o limite. Tá? Mais o limite de A indo para menos barra infinito. De quem? De 1 sobre 18, 3A ao quadrado, menos 5, elevado na terceira. Agora, professor, como a gente resolve esse limite horrível? Muito simples. Muito simples. Primeira coisa, vamos pensar o seguinte. Né? Se, vamos pensar num gráfico. Eu tenho aqui 1 sobre x ao cubo. Vou pensar na função 1 sobre x ao cubo. O que acontece se o x for para, se eu fizer isso aqui, o limite de x indo para menos infinito de 1 sobre x ao cubo? O que vai acontecer? O x vai crescer.
o x for crescendo de forma negativa, menos 100, menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, o que vai acontecer? Essa fração vai ficar cada vez menor, né? Porque 1 sobre menos 1000 vai ser um número muito próximo de zero. 1 sobre menos 1 milhão vai ficar um número muito próximo de zero. Então, isso aqui vai ir para zero. Tá? Tudo isso aqui vai para zero. O que vai acontecer se esse A crescer? E além disso, se eu botar no lugar do A, por exemplo, menos 100, aquele vai ser um número negativo, menos 100. A fração vai para zero. Olha só, aqui ó, ela já ficou um denominador grande. Eu dividi, né, 1 sobre 61,74 já dá 0,0001. Já dá em torno de 10 na menos 4. Imagina se esse A fosse 1000. Ia ser 1000 ao quadrado e depois elevado ao cubo. Ou seja, essa fração ia ser um número muito pequeno. Então, isso aqui vai para quanto? Vai para zero. Essa fração vai para zero. E esse tipo de raciocínio, que é um raciocínio que vocês deveriam vir lá do cálculo 1, devem recordar do cálculo 1, acontece porque o meu denominador ele fica muito grande. Conforme o denominador fica grande, o valor da divisão vai para zero. Então, eu tenho como resultado final da integral 1 sobre 6174. Aí, o resultado da nossa integral. Simples assim. Fizemos assim um passo a passo do processo para como chegar nesse resultado. Aqui é o resultado final. Bom, essa integral aqui, de menos infinito a mais infinito, ela é um processo bem interessante, né? E ele funciona dessa forma. Ou seja, eu vou ter que dividir o meu intervalo em 2. Vou ter que dividir o intervalo em 2. Por quê? Porque nós vamos ter que dar conta do mais infinito e do menos infinito, né? Só que aqui, vamos arrumar aqui, né, professor? Um sinalzinho de menos. Então, faltou esse sinalzinho de menos, porque eu tenho indo de menos infinito. Opa, minha reta está muito reta. Então, eu estou indo de menos infinito até zero e de zero a mais infinito. É o que aconteceu aqui. Estou indo aqui do zero para menos infinito. Eu estou indo do zero para mais infinito. Aí, então, o problema está em resolver a integral. Essa integral aqui é uma integral simples da tabela, né? Vocês já estão calejados de resolver essa integral, a integral do arco tangente. Então, a maior, assim, vamos dizer assim, talvez dificuldade, vamos usar a palavra dificuldade, que daí o aluno se acorda, né? Então, a maior dificuldade de trabalhar, né, com aquilo ali, você vai ter a integral, vai ser a integral do arco tangente, né? Você vai trabalhar com o limite do arco tangente. Então, aplicando os limites da integração, né, de 0 a A, de B e 0, o arco tangente de 0 é 0. Tá? Então, no final das contas, eu vou ficar com menos limite de A indo para menos infinito do arco tangente de A e do limite de B indo para mais infinito do arco tangente de B. Então agora fica essa coisa horrorosa. Meu Deus, essas coisas aqui tem arco tangente. Então aí, para fazer isso, a gente vai ter que pegar o gráfico do arco tangente. Falou de gráfico do arco tangente? Falou. 3. Faz umas 3/5 eu falei do gráfico do arco tangente. E aí eu novamente lembrei vocês de um outro conceito lá do cálculo 1, que é assíntota horizontal, né? O arco tangente ele tem assíntotas horizontais.
que é isso? Quando o x vai para mais infinito, o arco tangente se aproxima de π sobre 2. Quando o x vai para menos infinito, o gráfico vai para menos π sobre 2, né? Ou seja, a minha curva em vermelho vai se aproximando de π sobre 2 e a minha curva em vermelho aqui vai para menos π sobre 2. Então, esse limite aqui, ele vai para menos π sobre 2. Esse limite aqui vai para mais π sobre 2. Então, a gente tem que olhar para o gráfico. Aí é aquela coisa, tem que olhar para quem? Você não incorporou isso, não colocou para dentro do DNA, não fez isso numa tabelinha, não tabulou os resultados mais importantes. Né? Isso é importante, você fazer uma tabulação dos resultados mais importantes. Né? É saber fazer o gráfico. E consultar. Quando a gente está resolvendo um problema, nem sempre a gente tem tudo na cabeça, a gente tem que saber consultar. Então, o limite do arco tangente, quando o A vai para menos infinito, menos π sobre 2. E quando ele vai para mais infinito, é π sobre 2. Então, o que é menos π sobre 2? Né? Ali, indicado. Menos π sobre 2 é mais π sobre 2. Agora, se eu tenho mais π sobre 2, mais π sobre 2, quantos π's? Um π, né? Ou seja, se eu tenho metade de π junto com a outra metade de π, eu vou ter um π inteiro. Não é verdade? Então tá aí. Só que bonito. Né? Portanto, o resultado dessa integral é π. Olha só que lindo isso. Né? É simples, gente. Simples. Como é que eu... e aí tem alguém que deve estar pensando, mas como eu vou